Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã e eu quero dar a todos as boas-vindas para o nosso Momento Sublime. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito de um assunto muito importante. Trata-se de um ensinamento de Jesus Cristo e muito apropriado, muito necessário para o nosso tempo, para todos nós, hoje, que queremos fazer a vontade de Deus, né? Então é muito importante que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem a nos dizer, por ser Ele a palavra final sobre tudo a respeito de Deus e a respeito da nossa comunhão com Deus. Então Jesus Cristo é o nosso único mediador entre nós e Deus e, portanto, só Ele tem a palavra final sobre aquilo que Deus quer para nós e sobre aquilo que nós devemos oferecer ao Senhor em termos de fé, em termos de resposta e de confiança. E ele diz assim, e Mateus escreveu lá no seu Evangelho, capítulo 9, versículo 13: Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Esse versículo, ele desperta em mim um interesse muito grande a respeito de um assunto uma prática muito comum nos nossos dias, né? Faz parte dos nossos costumes. Nós vivemos num mundo em que as pessoas querem parecer boas. As pessoas tentam parecer melhores do que as outras, né? Há até aqueles extremos de pessoas quererem transparecer perfeição. Elas se apresentam, elas se veem como perfeitas, né? E elas se apresentam como perfeitas e elas esperam que as pessoas sigam as suas orientações e o seu estilo de vida. Estão sempre certas, as pessoas estão sempre com razão, a sua verdade é a única verdade, né? Tem opinião sobre tudo e a sua opinião é a que deveria prevalecer. Consideram os outros inferiores a elas, né? Essas pessoas consideram os pecados dos outros maiores, né? Mais absurdos, imperdoáveis. Quanto a elas, não tem nenhum pecado, não há nelas nenhuma falha. Essas pessoas se julgam perfeitas e santas. Elas se consideram assim mesmo, diante de Deus e diante das pessoas, né? Consideram-se muito próximas de Deus, são pessoas que têm uma intimidade extraordinária com Deus. A sua religião é a única religião certa, né? O restante é tudo invenção humana e então é a única religião que deve ser praticada e, portanto, quem não pratica a sua religião está na contramão da verdade, está na contramão de Deus. Então deve ser muito ruim viver desse jeito. Deve ser muito ruim, né, se comportar desta maneira, porque, amados, todos nós sabemos, a razão nos convida a refletir sobre o fato de nós sermos pecadores, nós sermos carentes, nós sabemos, a nossa consciência nos acusa. Então, se uma pessoa se acha perfeita, então ela tem aí um traço de personalidade, há um equívoco e, lamentavelmente, há muita gente assim no mundo, né? Estão sempre dando opinião sobre tudo e sempre querendo fazer valer as suas opiniões. Aí chega o Senhor Jesus Cristo e nos diz que essas pessoas estão muito longe do reino de Deus. É verdade. O Senhor Jesus Cristo disse que pessoas que pensam deste jeito estão muito distantes do reino de Deus. Por quê? Porque Ele, Jesus, que veio estabelecer o reino de Deus na face da terra, Ele veio para chamar os pecadores, os imperfeitos, não os bons. Ele chega a dizer que aquelas pessoas que pensam assim, então são, né, os sãos, não precisam de médico, então não procuram médico. Estão doentes, estão morrendo, mas não reconhecem essa falência. E, portanto, se não reconhecem que estão enfermas, não procuram os médicos e não receberão o tratamento adequado. Amados,
nós precisamos nos reconhecer pecadores, carentes da misericórdia do Senhor, dependentes da graça do nosso Senhor, porque é só assim que nós vamos nos relacionar com o verdadeiro Deus. Só assim nós teremos condições de, em Cristo, ter comunhão com o verdadeiro Deus. Então o Senhor Jesus disse que Ele não veio chamar os bons, Ele veio lidar com os pecadores. Então, para que Ele possa lidar comigo e me abençoar, eu preciso que eu me reconheça pecador, que eu me veja pecador, carente da misericórdia dele, e aceite a mão que Ele estende na minha direção todos os dias. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, ele diz que há posto entre os homens um grande abismo, né? E causado pelo pecado. Então, para transpor esse abismo, para passar de um lado para o outro, nós precisaríamos de uma ponte. Se a pessoa não se reconhece pecadora, ela não enxerga esse abismo, então ela também não conhece a ponte. Então ela tenta, às vezes, ultrapassar sozinha com a sua própria moralidade. Não vai chegar do outro lado, porque é um abismo enorme. Ele é intransponível. Apenas Jesus Cristo pode nos levar do lado que estamos, de pecadores perdidos, para o lado do Deus Santo, perfeito. Então Jesus é a ponte. Precisamos de uma ponte. Nós precisamos reconhecer que estamos do lado errado e queremos ir para o lado certo. E o lado certo é o lado de Deus. E para chegar do lado de lá, eu preciso de Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: eu vim para chamar os pecadores. Então, Senhor, eu sou um pecador. Eu sou uma pecadora. Eu reconheço a minha falência espiritual. Tenha misericórdia de mim. Se você fizer esta oração, você acaba de se habilitar a receber o perdão de Deus e, em consequência disso, a vida eterna e os seus privilégios ainda neste mundo. Pense nisso. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Não queira ser perfeito. Não queira ser perfeito. Queira sim a graça do Senhor. Queira sim e segure na mão que o Senhor dirigiu e estendeu na sua direção. Querido Pai, eu quero te agradecer porque a tua palavra, a Bíblia Sagrada, me ensina que eu sou o pecador. E eu creio nela e eu reconheço isso. E reconheço também que preciso de ajuda. E eu aceito, Senhor, a ajuda que o Senhor enviou a mim. O teu Filho Jesus é o meu Salvador e é o meu Senhor. E agora eu quero te pedir, ó Deus, por aquelas pessoas que ainda não têm essa certeza, que ainda não têm essa esperança, que o teu Espírito Santo, que faz a obra completa, possa fazer uma obra completa nesses corações. Cuida dessas pessoas, dando-lhes uma oportunidade no teu reino. Em nome do teu Filho Jesus, a mão que o Senhor estendeu na minha direção, eu faço essa oração. Amém, Senhor. Amém. Amém, amados. Tenhamos todos um bom dia.